Professora, eu só Vamos... tô com duas telas, porque tô com um probleminha no áudio no computador, então para não dar problemas técnicos, eu tô usando para ver todo mundo aqui no computador e o áudio no meu celular, tá? Tudo bem, tranquila, pode ficar tranquilo. Antes da gente começar, daqui a pouquinho, eu queria dar algumas notícias. A primeira delas é que na segunda-feira passada, a gente concluiu no mestrado a primeira turma na disciplina Direito e Vulnerabilidade. É uma turma nova, né? Uma turma que entrou agora, e é a primeira turma dessa disciplina. Uma disciplina que foi inserida, ou que foi responsável pela criação da terceira linha de pesquisa no mestrado, para esse pessoal que ingressou agora. E eu estou falando isso aqui porque isso tem muito a ver com esse grupo de pesquisa, tem a ver com o DIRSIM também, por conta da participação de vocês aqui no grupo de pesquisa, por conta da aceitação que vocês tiveram com o DIRSIM, com todos os eventos do DIRSIM. Essa ideia de discutir arte na academia foi crescendo, né? E cresceu a tal ponto que foi responsável pela criação de uma nova linha de pesquisa no programa de pós-graduação. Então, agora no mestrado e doutorado, a gente tem essa nova linha, que é Direito e Vulnerabilidade. E na segunda-feira passada, a gente encerrou o primeiro crédito da primeira turma nessa nova linha, que era Direito, uma visão interdisciplinar do direito. Essa era a disciplina. Foram, salvo engano, 9 encontros, foi isso, Bruna, Sandra? 9 encontros, né? E então foi muito legal, foi uma realização e foi mais uma conquista dessa ideia que é discutir direito e arte na academia. A par disso, também queria falar que ontem, na graduação, também foi utilizado um filme para dar aula de tributário. Então foi uma experiência muito legal também. A gente assistiu o filme A Lavanderia e depois a gente discutiu um pouquinho sobre alguns conceitos tributários tratados no filme, como offshore, como evasão fiscal, elusão, planejamento tributário. Também foi uma experiência muito interessante. E, obviamente, isso está internamente ligado ao grupo de pesquisa, né? A essa ideia de também falar sobre direito e arte e também ligado ao evento DIRSIM. Então, eu faço essas comunicações aqui para agradecer vocês que sempre estiveram aqui, vocês que participaram do DIRSIM. Estou vendo o Matheus ali. O Matheus, uma vez, levou o pessoal lá do Sense, né, Matheus, para a gente falar sobre direito e arte com eles. Foi muito legal, eles cantaram para a gente, fizemos um lanche juntos, foi muito legal no DIRSIM. E também preciso falar que tudo isso só ocorreu porque eu tenho, junto comigo, pessoas que ajudam muito, em especial o Marco Turati, né? Não fosse o Marco Turati, a gente não teria tido o primeiro DIRSIM. A gente sabe que as novidades, né, para serem implantadas, elas tomam um pouco, não só de tempo, um pouco de estresse, né, um pouco de trabalho contra também, nem todo mundo é afeto à novidade. Então, eu jamais teria conseguido fazer isso sozinho. E desde o primeiro evento, o Marco está lá comigo, né? O Marco não era doutorando ainda, né, Marco? No primeiro evento, não era doutorando ainda, mas ele também acreditou, comprou isso e estamos juntos aí. Agora, a Ellen trabalhou com a gente também no DIRSIM, agora a Luma está conosco. Então, Marco, aqui de público e está gravando. Muito obrigado. Obrigado por confiar nisso, obrigado pela ajuda de sempre. Parabéns pelo professor que você é, pelo incentivo que você dá. Então, fica aqui de público o registro de que o Marco é responsável por tudo isso também, tá bem? Outra coisa que faltou falar foi sobre uma palestra que eu fiz lá na Unopar Bandeirantes, na terça-feira. Falei sobre direito e arte também, e é a primeira vez que esse assunto foi tratado lá. E foi muito legal também a conversa com eles, muita gente se interessou, muita gente depois me mandou e-mail, perguntou, a Sandra estava lá, o Marco estava lá, tinha mais gente que eu estou vendo aqui que estava lá. Então, muito obrigado a vocês e, em especial, ao Marco Turati por tudo isso, tá bom? Beleza, feitos esses agradecimentos a todos vocês e, em especial, ao Marco, eu passo a palavra, então, se não tiver nenhuma comunicação mais de alguém, eu passo a palavra à Letícia, que é a monitora do grupo de hoje, para a gente começar a nossa reunião. Já agradeci e volto a agradecer aqui a presença do professor Gustavo Henrique Pascoal, um professor sensacional, um professor querido pelos alunos, um professor que não mede esforços para ajudar os alunos. E o que é mais interessante, o professor Gustavo não ajuda os alunos só na disciplina dele.
ele ajuda os alunos naquilo que os alunos precisam. Então, assim, quem precisar e ainda não conheceu, o pessoal que está aqui no comecinho da faculdade, que está aqui hoje, que não conheceu o professor Gustavo Pascoal, contem com o professor Gustavo Pascoal também na jornada de vocês. É um cara sensacional, um cara muito bacana, um pai exemplar, um marido bacana, e o meu amigo particular. Então, professor, parabéns por tudo que o senhor tem feito na academia, parabéns pelas aulas do senhor, pelo carinho que o senhor tem pelos alunos e pela docência. Isso torna o senhor um professor diferenciado. E aqui já no chat tem manifestação. Logo que o senhor entrou, já tinha gente falando que estava com saudade com o senhor. Eu aviso que eu fiquei com ciúme, porque é uma orientanda minha, mas tudo bem. A gente, em se tratando do senhor, esse ciúme passa rapidinho. Gente, boa noite então, bem-vindos. Letícia, está com você. Boa noite, todos me ouvem? O áudio tá bom? Perfeito. Então, boa noite. Muito obrigada. Eu gostaria de agradecer o professor Renato pela oportunidade, professor que sempre nos auxilia aí na academia, nos tornando mestrandos, doutorandos, né, melhores. O Turati, que também sempre nos auxilia tanto no Interveps. Gostaria de agradecer vocês numa sexta-noite por estarem aqui para falar desse tema, né, trabalho, tecnologia, e que, aliás, é um tema que me apetece muito do meu projeto de pesquisa do mestrado aqui na UEMP. E, por último, gostaria de também agradecer o meu grupo. Aqui a gente teve uma baixa, a nossa querida Ana não pôde participar, deixo aqui meu beijo para ela. Gostaria de agradecer a Bruna e o professor, nosso super convidado da noite, professor Gustavo, que é sempre de pronto aceita meus convites, e agora não foi diferente, então com certeza será uma ótima explanação dele. Então, nosso tema, né, que é intitulado de reestruturação produtiva ou crise, eu trago essa provocação, né, no título da nossa apresentação, exatamente porque a gente tem o objetivo de responder isso durante a apresentação. E então a Bruna, num segundo momento, ela vai falar das tecnologias disruptivas, dessa questão da precarização do trabalho. O professor, ele entra em terceiro e último lugar, e eu vou falar um pouco dessa introdução, o que culminou para que a gente chegasse nisso, nessa sociedade contemporânea do trabalho, dessa precarização, né, quais foram os fatores históricos e quais as concepções de trabalho durante aí, o desenvolvimento da humanidade. Então, quando a gente fala de trabalho, a primeira concepção que a gente pode trazer aqui seria em relação à antiguidade clássica. Então, quando a gente fala de Roma e de Grécia, o trabalho que a gente tinha naquela época, a ideia da sociedade de trabalho era totalmente diferente do que a gente vê e observa hoje. Então, a gente tinha, por exemplo, que o trabalho era algo específico e apenas para o escravo, né? Que eram aquelas pessoas, então, que eram vencidas nas guerras e elas eram submetidas a uma escravidão, e elas sim tinham esse trabalho físico. Então, quando a gente, por exemplo, pensa que as elites, ou quando a gente pensa dos bem-nascidos, né, como assim era muito conhecido naquela época, eles não se preocupavam com o trabalho em si, pelo contrário, eles tinham o trabalho como algo pejorativo, como algo até mesmo negativo. Então, aqueles escravos que eles eram submetidos a isso, ou aquelas pessoas que não tinham uma aptidão técnica, artística, ou mesmo para a política, elas eram submetidas ao trabalho forçado. Então, ele tinha essa característica de penoso, de algo negativo, de algo realmente pejorativo. Quando a gente pensa na queda, né, dessa sociedade, da antiguidade clássica, e com a queda do Império Romano, a gente tem a concepção de trabalho na sociedade do feudalismo. Então, a gente vê feudos serem formados com a queda do Império Romano, e por mais que eu tenha mudado a nomenclatura, né, então o trabalho ele deixa de ser realizado pelos escravos e começa a ser, então, realizado ali, efetuado pelos servos, né, nas relações servis entre o servo e o senhor feudal. Só que a gente observa que o trabalho em si, a atividade em si, ela continua penosa, né? A pessoa ela continua sendo marginalizada, e aquela ideia de trabalho braçal, ele se perpetua ainda nessa sociedade feudal. Só que uma coisa que a gente começa a observar
que se diferencia é que, de forma simultânea ao trabalho servil, eu tenho aí a criação dos artesãos, né, dessa atividade artesanal, que para a gente vai ser muito importante para a gente entender futuramente, exatamente porque ali cria-se uma relação primária entre um artesão, né, e esse responsável pelo artesanato, pela produção manufatureira, e isso vai ser muito importante para a nossa relação empregatícia no futuro, lá no capitalismo industrial, por exemplo, né? Então, aqui a gente falando aí desse comércio, que ele começa a se fortalecer dentro do feudalismo, inclusive trazendo esse fortalecimento do comércio, tirando o trabalho, que está muito ligado à terra, e levando isso para as cidades. Então, dessa forma, a gente tem ali nos feudos esse aumento da comercialização, essa ascensão da burguesia, que até então a gente não tinha, e que também vai ser de extrema importância para o capitalismo e para o trabalho na época do capitalismo industrial. E é exatamente aí que a gente entra, né? Então, antes de entrar nisso, na verdade, a gente fala talvez do mercantilismo e do trabalho no mercantilismo como uma fase pré-capitalista, e é o que eu digo agora, é o que eu estava falando, essas características, e eu faço essa migração para o trabalho, por exemplo, que a gente vai falar, o trabalho industrial, do capitalismo industrial, ali no século XVIII, mais ou menos, até o século XVII para o século XVIII, que a gente vai ver exatamente essa transformação do trabalho. Então, aqui que a gente vê a importância do trabalho industrial, é aqui que a gente vai, por exemplo, ter a criação do salário, da relação empregatícia, né? Então, de um lado, eu tenho um empregado e um empregador, e o mais importante, quando eu falo de salário, é exatamente essa existência de uma contraprestação pecuniária, que até então eu não tinha, né? Então, o trabalhador, ele vai realizar a sua atividade, e obrigatoriamente, da parte contrária, eu tenho essa contraprestação, e é de suma importância, né? Isso, exatamente porque trazendo essa ideia do capitalismo, eu tendo uma base, eu tendo uma possibilidade dessa pessoa poder investir na economia, ou até mesmo gastar por meio desse dinheiro. E aqui eu até anotei que, ao meu ver, talvez seja a parte mais importante, a do capitalismo industrial em relação ao trabalho, exatamente porque a gente fala de vários elementos aqui. Então, o grupo, a gente fala muito de intervenção do Estado, e aqui, puxando um pouquinho, aqui talvez seja a primeira vez que a gente observe, né, essa, não importância, mas esse olhar do Estado em relação ao indivíduo. Então, eu começo a ter essa relação laboral dentro das indústrias, uma extrema vulnerabilidade, então, até então, eu não tinha nenhuma proteção sociolaboral, jurídica em relação a essas pessoas. Então, vem o Estado com esse olhar, essa necessidade, né, de proteger, de tutelar o direito dessas pessoas. Então, por exemplo, a gente tem o Peel Act, que surge na Inglaterra, 1845, se eu não me engano, que vem, por exemplo, tutelar os direitos dos menores que trabalhavam nas fábricas, né? Então, assim como os menores, como as mulheres que desde lá já trabalhavam menos, já trabalhavam igual, perdão, ou mais, e ganhavam menos. E aí a gente começa a ver, por exemplo, o surgimento da OIT, a gente começa a ver, por exemplo, em 1919, a gente começa a observar a própria Constituição Mexicana de 17, se eu não me engano, a falar dessa parte laboral, assim, a tutelar esse direito, e igualmente a Constituição de Weimar na Alemanha de 1919. E aqui também eu chamo a atenção para algo bem interessante, além, como eu já falei, do salário, da questão dessa criação do vínculo empregatício, seria também da subordinação, né? Então, eu começo a observar a subordinação como um vínculo, como um elemento essencial para a relação empregatícia, e que ela vai perdurar e a gente vai observar até hoje na nossa sociedade contemporânea, né, em relação às relações laborais. Uma outra coisa que eu chamo a atenção aqui também, além dessa intervenção do Estado, dessa regulamentação das relações trabalhistas, é que ela vem exatamente para, além de proteger, mas ela vem para, talvez, tentar equilibrar essa relação, né, bem de hipossuficiente do trabalhador em relação ao capitalismo, em relação ao capital, aos empresários, exatamente de modo que não tenha tanta desigualdade. E aí, outra coisa que eu chamo a atenção aqui, que eu até marquei,
a gente começa a ver muitos estudos em relação ao trabalho de filósofos como Marx. Então, aqui, por exemplo, fazendo uma observação, a gente tem aqui o trabalho na concepção dele como algo de extrema importância e vital para o ser humano, e que diferente do que, por exemplo, Weber fala, que seria algo que como posso explicar, seria algo como se fosse um chamado de Deus, o trabalho para Marx não, ele é algo próprio, intrínseco do próprio ser humano. E aqui ele traz duas características importantes, que isso a gente vai ver muito hoje na sociedade contemporânea, a gente via muito isso antes também, nessa sociedade industrial, duas questões, a questão tanto da alienação desse trabalhador, que isso a gente trabalha muito hoje. Então, a alienação no sentido de que tenho várias vertentes, mas as duas principais que eu gostaria de falar aqui. A primeira é a questão de que eu tenho um trabalhador que ele produz, por exemplo, um iPhone, e ele se distancia desse produto que ele fabrica, tendo em vista que muitas vezes ele não tem essa capacidade, né, de adquirir esse produto, e a alienação também do trabalhador em relação ao que ele realmente é, né, onde ele se encontra, o que realmente ele é. E uma frase que, inclusive, meu orientador fala sempre, de ver o trabalhador como uma classe em si, que a gente também observa muito hoje, ou seja, eles têm os seus direitos, têm as suas obrigações, só que não uma classe por si, que saiba realmente o que ele está fazendo, quais são os seus direitos, que realmente ele está sendo explorado e que muitas coisas devem ser mudadas. Então, tanto que hoje a gente vê, quando a gente fala, por exemplo, de Brasil, que a Bruna vai falar um pouco mais sobre isso, quando a gente fala de um trabalhador de plataforma digital, muitas vezes ele não quer a efetiva regulamentação ou o efetivo reconhecimento de vínculo jurídico, exatamente porque isso atrapalha, né, não motivos, mas os interesses dele. Então, veja, um próprio trabalhador que está tão alienado que ele fala, não, eu não quero isso para mim, eu não quero uma regulamentação, simplesmente eu quero ter o direito, por exemplo, de ter uma aposentadoria. Então, vejam, assim, como que essas concepções de lá atrás, a gente traz, de Marx, né, do século XVIII, XIX, a gente traz e cai muito bem ainda hoje, na nossa sociedade. Eu não vi quanto tempo eu tenho agora, acho que eu estou falando faz uns 10 minutos, professora, eu não cheguei a observar, mas acho que eu estou dentro do tempo, né? Deixa eu ver, num terceiro momento, falando e vejam que, assim, na minha explicação, não sei se vocês estão conseguindo observar como que a concepção de trabalho, ela está intimamente sempre ligada com o modo de produção, né? Então, eu falo do feudalismo, eu falo da época da antiguidade clássica, eu falo do capitalismo, por quê? Porque são dois elementos que eles estão intimamente ligados, né? Não tem como separar o modo de produção com o trabalho em si. E de acordo com esse modo de produção, é como o trabalho ele vai ser observado dentro da sociedade, né? No terceiro momento, então, eu falo da última e terceira fase desse capitalismo, que é o que nos interessa aqui, particularmente falando, da questão do capitalismo financeiro, que eu observo a partir do século XX, 1930, 1940, e eu tenho essa grande utilização da tecnologia, né, uma tecnologia mais presente na vida das pessoas. Eu tenho a questão, por exemplo, dos bancos, a questão da especulação financeira, e num segundo momento, só que no mesmo movimento, eu tenho também o capitalismo informacional, que ele não é diferente do financeiro, mas ele está dentro desse capitalismo financeiro, e a gente pode dizer que também é objeto dos últimos 30, 40 anos de mudança na interioridade do próprio capitalismo. E é aqui que entra a minha indagação, já quase me encaminhando para o final. Por quê? Porque quando a gente fala deixa eu até separar aqui. Porque quando a gente fala de reestruturação produtiva ou crise, eu quis meio que trazer uma provocação exatamente porque, se a gente for pensar que nessa reestruturação produtiva que a gente tem dentro do capital várias vezes durante o desenvolvimento da nossa sociedade, até porque o capitalismo ele é muito mutante, né? Ora ele está em crise, ora ele está em reestruturação produtiva. Só que se a gente levar essa crise
e pegar essa concepção, se for em relação ao trabalho, se eu estou falando de crise no trabalho, e a gente for pensar que o capitalismo, desde que ele nasceu, desde que ele se desenvolve e ele se perpetua por meio da exploração da mão de obra, então a gente pode pensar o quê? Que, na verdade, o trabalho está em constante, em permanente crise, né? Não sei se todo mundo concorda. Só que se a gente for pegar essa crise e levar para a parte do capitalismo em si, é como eu acabei de falar, ele vive sempre numa reestruturação produtiva e numa crise. Tanto que entra, mais uma vez, a intervenção do Estado em muitos momentos da nossa história para nos comprovar isso. Então, se a gente pega, por exemplo, a crise de 1929, que eu tenho a necessidade de ter um Estado intervencionista para salvar muitas empresas, para, né, injetar dinheiro no mercado econômico, social, enfim, eu vejo como que o capitalismo, ao mesmo tempo que ele constrói, ele também tem esse poder destrutivo, né, e inclusive, trazendo isso agora para o trabalho em si, que é o que a gente observa muito hoje na nossa atual sociedade, alguns denominam de sociedade 4.0, embora isso a gente não possa falar que no Brasil exatamente a gente tem uma sociedade 4.0, mas sim uma perspectiva de sociedade. A gente pode falar nessa sociedade pós-industrial, que eu particularmente não gosto muito de sociedade pós-industrial, mas enfim, na nossa sociedade contemporânea em si. E já para finalizar, muitas coisas que a gente vê hoje no mundo do trabalho, por exemplo, a premissa de que o trabalho, lá em 1970, que muitos autores falavam, o trabalho em 2020 vai terminar, a gente não vai ter um trabalho humano. Na verdade, a gente começa a ver que, embora hoje a tecnologia esteja de forma muito mais presente na sociedade de forma geral, a gente vê que essa premissa ela caiu por terra. O trabalho, ele existe. Na verdade, ele teve essa mutação durante esse decorrer do tempo, mas ele existe. E a gente está vendo exatamente o quê? Um trabalho precarizado. E aqui a gente, então, fala do trabalho, por exemplo, precarizado, que o professor Ricardo Antunes fala do proletariado, que ele fala dos escravos digitais. A gente, por exemplo, pode citar os cybertariados, né, da professora Ursula Rus, que é uma socióloga também do trabalho. Enfim, e para terminar, eu falo para vocês, não sei se é todo mundo que se interessaria, mas um documentário que a gente teve a oportunidade de conhecer no mestrado, que tem muito a ver com isso, que fala sobre os 10 princípios de concentração de renda e poder, que é um sociólogo norte-americano, Noah Chomsky, que ele fala exatamente como que trabalho e como essa concentração do poder e de renda tem muito a ver com a sociedade, o trabalho em si, né, e o poder das grandes empresas. E aqui eu separo 3 itens que ele fala que tem muito a ver com o nosso tema, que eu acho interessante. Primeiro, que seria a questão dessa necessidade de sempre se reorganizar a economia. Né? Então, eu tenho essa necessidade de reorganizar a economia para que sempre haja esse descompasso entre o interesse do trabalhador e também interesse desse empresariado. Uma segunda coisa que ele fala, que aqui eu trago entre aspas, é manter a ralé na linha, né? Inclusive, eu trago até isso, porque ele fala da sociedade norte-americana, mas isso a gente pode aplicar no Brasil. Então, lá, por exemplo, é proibido você se associar sindicalmente. Então, isso é importante exatamente porque eu não posso dar esse poderio todo para o trabalhador, inclusive lá você tem essa chance de até ser condenado, caso você desrespeite a lei, porque eu não posso dar esse poderio do trabalhador ir às ruas, de reivindicar de forma tão clara e tão ampla por seus direitos. E uma última passagem que ele fala nesse documentário, ele fala exatamente marginalizar cada vez mais as camadas pobres, porque dessa vez eu mostro para as classes mais baixas, de fato, onde é o lugar dela. Então, dessa forma, eu trago uma reforma da Previdência, dessa forma, eu trago uma reforma trabalhista, como a gente teve aqui no Brasil, por exemplo, em 2017, exatamente para perpetuar esse poder esse poder patronal, né, e diminuir cada vez mais esse poder hipossuficiente, né, do trabalhador. Eu acho que era isso. Obrigada. Agora eu passo a palavra para minha colega Bruna. Boa noite, pessoal, tudo bem?
Para quem não me conhece, eu sou mestranda na UEMP, tive a oportunidade de conhecer o professor Renato Turati esse ano na disciplina, e agradeço pela oportunidade de estar aqui e participar com a Letícia e o professor Gustavo também dessa exposição. Eu acho que a Letícia já adiantou um pouco para vocês, eu vou falar um pouco mais específico sobre os trabalhadores por plataformas digitais. Eu vou apresentar aqui para vocês agora, só um minutinho. Vocês me digam se vocês estão vendo, por favor. Deixa eu ver aqui. Ainda não, tá entrando, Bruna. Acho que vai. Foi? Foi. Foi? Foi certo. Sim. Tá. Bom, vamos lá. Fiz minha apresentação sucinta, né? Então vamos passar para o próximo slide. Eu acho que essa parte que a Letícia traz, que a gente precisa ter em mente, é que organização produtiva e trabalho são conceitos indissociáveis, né? O trabalho, ele se altera conforme se altera a organização produtiva. A gente nem é tão velho assim, né? Mas a gente já consegue, talvez, pensa em vocês, quantos trabalhos vocês conhecem que já não existem mais, né? E por que esses trabalhos, eles não existem mais? Por que esse trabalho, ele deixou de existir? Necessariamente porque aquela atividade empresarial ou aquele negócio não existe mais, né? A sociedade muda, as organizações produtivas mudam e assim, consequentemente, o trabalho muda. Né? Essa questão da primeira, segunda e terceira revolução industrial que a Letícia trouxe, fez esse retrospecto, eu só trouxe aqui para a gente ter esse conceito em mente, porque a gente precisa necessariamente entender essa situação para que a gente entenda também os trabalhos dentro do contexto do que agora tem se chamado de quarta revolução industrial. Mas por que nós estamos numa quarta revolução industrial, como alguns têm, né, falado, e não numa terceira revolução industrial? Porque se a terceira revolução industrial ela é necessariamente a revolução digital, o que é que diferencia, né, a ponto da gente falar assim, que houve uma disrupção no processo de produção? Então, tem algumas características que existem agora que não existiam necessariamente naquela terceira revolução industrial, que já era a revolução digital, né? Assim, digo, dos computadores e tudo mais. A gente tem acesso à internet móvel, existem sensores menores, né? A questão da inteligência artificial, a aprendizagem automática das máquinas. Então, são diversos elementos que a gente, né, está vivendo ali a partir de 2010 para frente, até um pouco antes, mas bem intenso, né, de 2010 para frente, que a gente não tinha, né, ali em 1990, 1980. E são por esses elementos que tem se colocado que esse processo que a gente vive hoje, o processo produtivo, nós estamos dentro de uma quarta revolução industrial. E não só, né, como a gente consegue perceber que nesses últimos anos, né, vejam, de 2015 para frente, a gente tem uma aceleração muito rápida também dessas novas tecnologias, né, às vezes não dá nem para a gente acompanhar. Mas tem uma outra questão que é muito importante, que é um elemento que diferencia bastante, né, da terceira para a quarta revolução industrial, que é essa fusão que a gente tem hoje entre o que é digital, o que é físico e o que é biológico, né? A nossa vida, a gente já não consegue mais separar, talvez tanto, o online do offline. Então, são esses motivos que levam a gente a entender que a gente não, né? As pessoas a entenderem que a gente está vivendo dentro de uma quarta revolução industrial. Bom, dentro da quarta revolução industrial, existem alguns tipos de economia, né? Esses tipos de economia surgiram com essas possibilidades tecnológicas. Eu trouxe dois aqui para você. Pessoal, eu trouxe os termos em inglês porque se usa bastante esses termos, mesmo nos artigos científicos, mas a gente já tem as nossas próprias traduções, então acho que é importante a gente conhecer os dois termos, né? A gente tem a economia compartilhada, que é a sharing economy, e a economia do bico, que é a gig economy. Bom, algumas pessoas dizem que a sharing economy é o gênero e a gig economy é a espécie, né, de uma dessas economias dentro da sharing economy. Mas alguns dizem que é diferente, tá? São tipos de economias diferentes, então eu vou me filiar a esse pensamento de que são situações diferentes e depois eu vou exemplificar para vocês. Na economia compartilhada, não existe, na verdade, uma intenção de lucro. Você tem um bem ocioso ou você tem um tempo ocioso e você pensa em fazer uma troca daquele bem ou daquele tempo ocioso, numa forma de colaboração. Então, um exemplo da economia compartilhada, por exemplo, é o BlaBlaCar, aplicativos de carona, né? Você não visa lucro, você não visa uma remuneração, na verdade, né? Utilizando essa forma de economia colaborativa.
o que você tem, às vezes, é ali um tempo ocioso, um carro, né, por exemplo, meu carro, eu vou sozinho daqui para lá, então, por que não divulgar, né, essa situação e dividir os gastos com uma outra pessoa? Então, a finalidade, nesse tipo de economia, ela é essa troca, né, não é necessariamente uma remuneração, não é um lucro, não é uma prestação de serviço. O foco está, então, nos bens, né? E esse consumo, ele se dá conforme a reputação numa sociedade. Então, você avalia aquela pessoa, ele me deu carona, não sei, né? Ele foi um bom motorista. Então, o consumo, ele é avaliado a partir da reputação dentro de uma determinada comunidade. E ele se diferencia, então, daquilo que a gente conhece como gig economy. O que é gig economy? São contratos de curta duração, são microtarefas, né? Em que a finalidade aqui é a remuneração. Então, a gente chama do bico, porque dentro do português, o que a gente conhece como bico? Aquela pessoa que ela não tem um emprego formal, é um emprego informal, e ela vai lá e faz diversos bicos para ter a remuneração dela. E é mais ou menos por isso que foi chamado de economia do bico mesmo, né? São microtarefas, é uma prestação de serviço, em que essa pessoa, esse prestador de serviço, ele visa a sua própria remuneração, né? Seja como complementação de renda, ou muitas vezes como próprio sustento integral, né, desse trabalhador. Então, considerando essas duas diferenças, o trabalho por plataformas digitais, ele se insere dentro da gig economy, né? E dentro da gig economy, existem algumas formas em que esse trabalho pode ser realizado. A forma de trabalho dentro da gig economy, o pessoal chama de crowd work, que é o trabalho em multidão, né? Mas por que trabalho em multidão? Porque dentro de uma plataforma existe uma multidão de trabalhadores cadastrados. O que acontece? É que existem duas formas de que esse trabalho pode ser realizado dentro de uma plataforma, tá? Existem até plataformas distintas. Opa. Existem plataformas distintas. Então, eu trouxe aqui até 2 exemplos que depois eu vou abordar, porque às vezes a gente pensa em trabalho em plataformas digitais, a gente pensa que é tudo igual. Mas não é, né? Existem diversas realidades dentro dessas plataformas, existem diversas formas de prestação de trabalho, e até bastante difícil você dar conta de todas essas novidades que acontecem, porque eles crescem, assim, progressão, né, geométrica, as novidades, a gente às vezes é difícil de acompanhar. Então, o pessoal tem dividido, tá, entre duas situações, que é o trabalho em multidão e o trabalho sob demanda, né? O trabalho em multidão, ele também é chamado de crowdwork online, ou só crowdwork. Por que é online? Porque ele é feito totalmente online, não existe a necessidade de uma prestação física, de uma prestação offline, entendeu? Então, assim, são plataformas de um caráter coletivo, tá? Geralmente é utilizado no mundo corporativo. A MTurk da Amazon é um exemplo. Então, você tem uma empresa e você tem uma atividade que você não quer desenvolver dentro da sua empresa, você também não quer terceirizar, você não quer contratar uma empresa prestadora de serviço. Não sei, eu preciso traduzir, sei lá, 100 contratos para inglês. E eu não vou contratar um tradutor para isso. Você vai lá, coloca essa tarefa dentro da MTurk e vai colocar o valor, como isso vai ser desenvolvido, e a partir dessas informações, todos os trabalhadores cadastrados ali que talvez tenham essa competência, eles vão manifestar interesse. E aí você escolhe qual vai ser o trabalhador que manifestou interesse, aquelas pessoas que manifestaram interesse, elas vão desenvolver e ao final desse trabalho desenvolvido vão receber essa remuneração. Já o trabalho sob demanda é aquele que faz parte mais do nosso dia a dia, né? São aquelas plataformas digitais que conectam o cliente a um prestador de serviço, né? Ou a um comércio e executa esse serviço de forma direta, né? O exemplo mais claro que todo mundo conhece aqui é a Uber, mas hoje existem vários. Eu trouxe a Uber porque a Uber, assim, ela é a campeã dos processos judiciais, então vou trazer um pouco essa questão lá na frente. Então, eu acho interessante a gente focar na Uber, porque é mais ou menos esse modelo de negócios que é o trabalho sob demanda, que também é chamado de crowdwork offline, ou work on demand, né? O offline, por quê? Porque por mais que a gente inicie a prestação de serviço online, ele necessariamente vai ser cumprido por um trabalhador, pessoa física, offline, né? Você precisa daquela pessoa geograficamente localizada para cumprir aquele serviço. Bom, a partir dessa realidade, gente, eu achei interessante que a OIT, ela fez um relatório, que é esse relatório que eu coloquei aqui para vocês, o World Employment Social Outlook, de 2021, e a partir desse relatório, ela tentou compreender quais são essas realidades, como estão esses trabalhadores, né? E ela trouxe, ao final, algumas recomendações. Então, essas recomendações, elas são interessantes, por quê? Porque, analisando essas realidades, o que se consegue perceber? Que existe um processo ali de precarização, né, de regulamentação, existe uma novidade, e em muitos casos, o direito ele não fez esse movimento ainda de compreender essas novas relações,
né, e regular essas situações. Então, na maior parte dos lugares, existe uma desregulamentação. No Brasil, não existe regulamentação, eu vou trazer isso daqui a pouco. Então, ela trouxe essas recomendações. E é interessante que ela coloca que é necessário que haja uma correta classificação da situação laboral desses trabalhadores dentro da classificação dos países membros da OIT, que haja uma transparência dos algoritmos, porque o que muitos trabalhadores reclamam? Eles não entendem a remuneração deles. Por que eu me cadastrei, dessa corrida eu tive essa remuneração e da outra e tal? Então, não existe uma necessária transparência desses algoritmos relacionados à remuneração dos trabalhadores. Direito à negociação coletiva. Isso é muito importante, porque se a gente entender que esses trabalhadores são autônomos, então, em tese, eles não podem formar sindicatos. E se eles não podem formar sindicatos, eles não podem fazer negociação coletiva, né? Então, eles têm que ter esse direito à negociação coletiva, porque, querendo ou não, são trabalhadores, né? Benefício de seguridade social e também acesso aos tribunais de jurisdição. Então, essas são as recomendações da OIT para os países, né, membros da OIT, para que isso seja observado, para tentar evitar essa precarização que tem acontecido. Como está, né? Como os tribunais estão julgando isso no Brasil? E aí, hoje, eu até acrescentei essa terceira coluna hoje, porque a gente precisa falar disso, uma notícia que eu li hoje, eu achei muito importante. O TST firmou já um certo entendimento, né? Eu trouxe um julgamento da quinta turma, de que não existe vínculo de emprego entre o motorista e a Uber, né? Por isso que eu quero trazer a Uber. Por quê? Porque não existe uma subordinação, não existe aquela subordinação prevista na CLT. Então, como ele tem uma autonomia, porque ele pode se desligar do aplicativo no momento que ele quiser. Se ele não aparecer para trabalhar amanhã, ele não vai ser advertido, né? Ele se conecta quando ele quer, né? Então, assim, eles entendem que essa autonomia que existiria ali da vontade seria incompatível com a relação de emprego. O STJ, ao decidir um conflito de competência, ele decidiu por unanimidade que todos os casos desses trabalhadores devem ser julgados no STJ, porque se tratam de prestadores autônomos e não há uma relação de emprego, né? Eles colocaram até no acórdão que estaria presente a sharing economy, que foi aquelas questões que eu coloquei para vocês, que eu discordo, não entendo que seja sharing economy, entendo que seja um elemento de gig economy. E, por fim, essa é uma decisão recentíssima, de abril desse ano, do TRT 15ª Região, que eles decidiram por unanimidade o reconhecimento do vínculo de emprego. Mas qual que é a novidade? Foi publicado um artigo de uma juíza do TRT 15, ela é uma professora doutora, que ela fez uma análise de todos os processos de reconhecimento de vínculo da 15ª Região desses trabalhadores, da Uber. E ela percebeu que somente quando caíam naquelas câmaras ou que a Uber sabia, né, que eles não sei se vocês sabem, eu sou advogada trabalhista, algumas empresas, elas têm inteligência artificial para saber qual a probabilidade das condenações na Justiça do Trabalho. Então, naquelas varas, naquelas câmaras que elas sabiam que podia ter a condenação por vínculo de emprego, ela fazia acordo antes, pagando a totalidade, praticamente, do que o autor tinha pedido. O que ela está fazendo com isso? Manipulando jurisprudência. Porque aí a gente não vai ter decisão de reconhecimento de vínculo, a gente só vai ter decisão de não reconhecimento de vínculo. Então, ela fez esse levantamento, existe um artigo sobre isso, depois eu até vou mandar para vocês, porque eu achei muito interessante. E nesse caso, foi isso. Protocolaram um acordo um dia antes do acórdão, e o TRT 15ª Região entendeu por não homologar o acordo. Entendeu por não homologar o acordo, porque as pessoas estão passando, eu avisei vocês. Entendeu por não homologar o acordo, porque seria uma forma de manipular o julgamento. Então, eles não homologaram o acordo, julgaram mesmo assim, e entenderam pelo reconhecimento do vínculo. Bom, como eu havia comentado, não existe regulamentação ainda desses trabalhadores, mas existe uma infinidade de projetos de lei, né? Em primeiro lugar, eu destaquei um projeto de lei, existem 11 projetos de lei apensados a esse projeto, que regulamenta somente as questões do período da pandemia do coronavírus, tá? Então, seria somente nesse período para garantir uma assistência, afastamento. Já esses outros projetos de lei tendem a regulamentar de forma definitiva. Esse segundo projeto de lei, assim, bastante infeliz, porque ele tem 5 artigos, e basicamente ele diz, tem plataforma digital no Brasil, não regulamenta nada, né? Essas duas últimas situações já são bastante distintas. Na terceira linha que eu coloquei para vocês, esses projetos, eles alteram a CLT, eles estabelecem essas pessoas como empregados, tá? Então, eles alteram a situação, mas se a gente analisar, não existe uma verdadeira, assim,
Regulamentação, coloca eles na CLT como empregados, deixa algumas situações um pouco ali sem regulamentar de forma mais profunda. Na última situação, são projetos de lei que definem o trabalho como demanda como uma terceira via, tá? Como uma terceira hipótese, que não é na CLT, mas também não seria uma relação cível, seria um terceiro encaminhamento. Bom, a partir disso, o que a gente consegue perceber? Que essas pessoas, elas estão sem nenhum tipo de proteção jurídica, né? Porque existe uma divergência de entendimentos, o judiciário não tem uma concordância, os projetos de lei são distintos, e essas pessoas estão ficando sem nenhum tipo de regulação, né? Sem nenhum tipo de proteção jurídica, assim, sócio-jurídica. Então, em 2020, a gente sabe que no meio da pandemia, até essa demanda desses trabalhadores, ela aumentou, e eles fizeram 2 paralisações. Essas 2 paralisações foram em julho, elas foram conhecidas como a break dos EPs, e foram em diversas capitais, né? Se concentrou ali em São Paulo. Nessa de São Paulo, participaram não só esses trabalhadores individualizados, mas como alguns coletivos, né? Eles já começaram a se organizar em sindicatos, gente. Da última vez que eu olhei, tinham 5 sindicatos já, mais ou menos, desses trabalhadores entregadores. Mas a gente tem que compreender que trabalhador de plataforma digital não é só entregador. Como eu falei, pode ser um tradutor, pode ser diversas outras formas de trabalho. Então, a gente consegue ver uma organização mais nessa parte desses trabalhadores, dos entregadores, né, motociclistas, dos motoristas de Uber e tal, talvez porque haja ali, talvez uma similitude de condições de vida, né, existe um encontro presencial entre eles, mas não, talvez não nas outras categorias, mas essas outras pessoas também trabalham por plataformas digitais. E quais foram as principais, então, reivindicações desses entregadores ali na break dos apps? Reajuste de tabela de preços, entrega de EPIs, apoio em caso de acidente e questionamento do quê? Dos algoritmos. Era justamente isso que eles queriam entender, como eles são avaliados, como que esse algoritmo também das corridas e do pagamento se dá. Então, essas foram as principais questões que eles trouxeram. E aí, para finalizar, eu trouxe uma polêmica, que é autônomo ou empregado. Eu não pretendo responder nunca aqui de forma definitiva, né, mas a gente precisa fazer algumas considerações. A primeira, é possível a gente dizer que isso é uma relação cível? Letícia fez uma reconstrução de que trabalho se altera em decorrência das alterações das organizações de produção. Então, o que a gente tem aqui não é uma alteração da organização de produção e uma alteração das formas de trabalho. Então, é possível a gente dizer que isso é uma relação cível? Esses trabalhadores não têm nenhuma forma de ingerência nesses aplicativos, né? Eles não definem publicidade, eles não definem a rota, eles não definem preço, eles simplesmente se sujeitam, ao entrar nesses aplicativos, às regras que os aplicativos dão. Então, a gente pode dizer que isso é autônomo? Outra coisa, a gente pode dizer também que ele se enquadra na categoria básica prevista na CLT? Existe um contrato de trabalho por tempo indeterminado, com aquelas regras? Existe um contrato de trabalho por tempo determinado? Mas é porque ele não se enquadra na categoria que foi prevista na CLT lá nos anos 40, que talvez ele não possa ser considerado o novo empregado, as novas formas. Então, talvez a proposta é que o direito, ele precisa se movimentar, né? Ele precisa compreender e regular as novas situações, os novos fenômenos sociais. E o que a gente vê nesse caso é que, nesse momento, o direito ainda não fez esse acompanhamento. E o que tem caído no judiciário? A discussão sobre ser autônomo ou empregado com aquilo que a gente já tem. Seria isso. Obrigada, gente. Passo agora para o professor Gustavo. Pessoal, muito boa noite a todos. É uma grande honra estar aqui com vocês, grande prazer estar aqui. Agradeço imensamente a Letícia pelo convite, a Bruna, tá? Foi um prazer conhecê-la, Bruna, não nos conhecíamos. Ao professor Renato Bernardi pelo carinho de sempre, pela atenção de sempre, pela amizade de sempre. Eu e o professor Renato dividimos 2 paixões do professor Renato, a docência e o Coringão, né? São 2 paixões, né, que nos unem já há vários anos. Então, o professor Renato sabe da grande admiração que tem por ele, que nutro por ele, e pela... Vai Corinthians, né, Bruno? É isso aí. Tá? Então, obrigado, professor Renato, pela honra de estar aqui participando do seu grupo. Marco, meu querido amigo, colega de doutorado, prazer revê-lo, Marco. Pena que a gente não se encontra mais pessoalmente, né? Só virtualmente, mas é um grande prazer estar aqui com você.
Estou vendo aqui alunos, ex-alunos, né? É um prazer rever a todos. Estou vendo alguns colegas da advocacia aqui de Ourinhos, a Elisama, enquanto Marquinho Frabetti. Muito bem. Então, Beló, um abraço, Beló. Prazer revê-lo também. E esse, pessoal, então, na verdade, esse tema que as meninas propuseram, né? A Letícia e a Bruna. E não esquecendo fazer uma menção especial, né, Letícia, a nossa querida amiga Ana Paula, né? Que, na verdade, foi ela que fez a ponte entre mim e a Letícia, né? E a Ana, por motivos particulares, ela não conseguiu estar aqui com a gente hoje, mas a Ana, ela que foi responsável por toda esse trabalho que nós fizemos hoje, então fica aqui um grande abraço para a Ana também, que é uma amiga muito querida de todos nós, né? Mas então, o que eu queria tratar com vocês? Eu até preparei alguma coisa aqui, mas depois que eu vi os slides da Bruna, eu fiquei com vergonha dos meus slides, porque os slides dela ficaram muito bonitos, gente. Eu vou mostrar o meu aqui, mas Bruna, por favor, tá? Eu preparei aqui, pessoal, a apresentação, deixa eu abrir para vocês aqui para a gente começar a conversar. Vamos lá. Então, meus caros, olha só, esse assunto que nós estamos tratando aqui, né, é um assunto que me é bastante caro, porque faz parte, né, da minha tese de doutorado, né? Na minha tese eu discuto esse tema, tá? Do avanço da tecnologia e da necessidade de regulamentação das medidas de proteção ao trabalhador. Então, pessoal, vocês estão vendo aí? Tá todo mundo vendo o slide? Tá aparecendo para vocês aí? Ok? Muito bem. Assim? Maravilha. Então, olha lá, pessoal, eu vou falar um pouquinho, eu dei esse nome aí, essa apresentação, né? O avanço da tecnologia dentro dessa proposta que foi feita nessa discussão hoje do grupo de pesquisas, né? E lógico, né, como o grupo tem por mote tratar da intervenção do Estado, eu falei um pouquinho sobre a questão de políticas públicas de proteção ao trabalhador a partir do avanço da tecnologia, né? Que é, na verdade, a proposta da minha tese de doutorado, né? Então, pessoal, fiz uma pequena apresentação para quem não me conhece, né? Tá aí, tá? Eu sou procurador aqui do município de Ourinhos, estou concluindo meu doutorado agora em Ciência Jurídica aí pela UEMP, né? Estou mestre em Constitucional pela IT de Bauru, fiz especialização em Direito e Processo pelo Univem, sou professor da casa, tá? E sou professor de vários cursos de especialização, entre eles o ProJuris, do qual tenho a honra de ser professor desde 2015 já, né? Sempre um grande prazer. Pessoal, mas olha só, eu trouxe alguns temas para a gente conversar aqui, né? Eu trouxe alguns temas para nós conversarmos, alguns temas a Letícia já tocou, outros pontos a Bruna também já tocou, mas são alguns pontos importantíssimos para a gente tentar entender essa situação da nova conformação do mercado de trabalho, né? O que é que nós temos hoje? O que espera da gente, né? Eu vou pegando o gancho do que a Bruna falou, mas nós não temos que enxergar o mercado de trabalho, nós temos que enxergar a evolução das formas de produção de riqueza e a necessidade de alteração da legislação, né? Então, na verdade, isso já vem de bastante tempo, né? Eu até anotei para vocês aqui, eu chamei esse aqui de evolução e crise do sistema capitalista, né? Dentro daquilo que a Letícia já tinha proposto. Mas o capitalismo, pessoal, bem sinteticamente, ele vai passar por algumas etapas, né? Então, nós começamos lá atrás, no capitalismo mercantilista, né? Depois nós passamos pelo capitalismo industrial, depois pela etapa do capitalismo financeiro, né? E hoje, pessoal, nós nos encontramos no chamado capitalismo tecno-burocrático, ou aquilo que o Anthony Giddens vai chamar de capitalismo do conhecimento, tá? Capitalismo do conhecimento. Então, na verdade, essa evolução, o sistema capitalista, ele vai evoluindo conforme a necessidade de produção de riquezas que a sociedade exige, não é? Então, o sistema capitalista, ele passa sempre por transformações, né? Ele vai estar sempre em constante evolução, sempre em constante ebulição, sempre em constante transformação, né? E aí, pessoal, nós temos alguns eventos que acabaram contribuindo para a evolução do sistema capitalista, né? Tá? Então, o que nós temos
quais são os eventos históricos, né, que permitiram o crescimento do sistema capitalista ao longo dos anos, né? Então, nós tivemos lá atrás, a primeira coisa foi o fim do regime absolutista monárquico, né? Tá? Com o fim do feudalismo, com o fim do regime feudal, com a abertura das fronteiras, né? Com a abertura do comércio e o consequente crescimento da burguesia, havia necessidade de criação de um sistema econômico, tá, que permitisse uma troca de riquezas e uma troca de informações muito mais ágil do que a produção simples, a produção escambista que nós tínhamos até então, né? Então, o fim do regime absolutista e o crescimento da burguesia, tá? Nós estamos falando de Idade Média, pessoal, nós estamos falando de Baixa Idade Média, né? Todos esses eventos contribuíram para a formação dos primórdios do sistema capitalista, né? Um outro evento, pessoal, que foi de suma importância para a fixação do capitalismo enquanto grande sistema de produção de riquezas foi a Reforma Protestante, né? O Max Weber tem um livro muito bom que fala sobre, né, a influência da Reforma Protestante no capitalismo. Ele vai falar da ética capitalista, né, da ética protestante, aliás, né? E na verdade, pessoal, o que acontece, né? Qual é a grande influência da Reforma Protestante que permitiu a ascensão do capitalismo como fonte de produção de riquezas, né? Os burgueses protestantes, eles enxergavam o trabalho e a riqueza advinda do trabalho de uma forma diferente do que enxergava até então a doutrina católica que prevalecia, né? Então, enquanto os católicos tinham uma visão de que a acumulação de riquezas era pecado, né? A acumulação de riquezas era pecado e que era necessário que essa riqueza fosse distribuída, né? E aí, usando as palavras de Max Weber, a ética protestante vem e diz o seguinte: não, a acumulação de riquezas é um benefício que Deus me dá a partir do próprio resultado do meu esforço, né? O trabalho não é uma coisa ruim, o trabalho é uma coisa boa, né? Então, dentro daquilo que a Letícia comentou, né, de que historicamente o trabalho não era uma coisa boa, né, Letícia? Na verdade, a palavra trabalho, pessoal, alguns autores vão dizer que a palavra trabalho vem do latim tripalium, né? Que tripalium era um instrumento de tortura, né? O tripalium nada mais era do que um instrumento de tortura. Então, daí viria a palavra trabalho, né? Alguns autores associam também aquela passagem da Bíblia, né? Quando Deus expulsa Adão e Eva do paraíso e vai dizer: olha, a partir de agora vocês vão viver do seu próprio trabalho, do suor do seu rosto, né? Tudo bem? Dizendo: olha, agora vocês vão viver de maneira difícil, né? Vocês vão ter que se esforçar para obter a sua própria riqueza, tá? Então, pessoal, a Reforma Protestante faz essa divisão, diz: olha, a acumulação de riquezas não é uma coisa ruim. A acumulação de riquezas a partir do trabalho não é pecado, mas é benefício que Deus me dá a partir do meu esforço. Então, a Reforma Protestante, pessoal, é um marco fundamental na fixação do capitalismo enquanto fonte de produção de riquezas, enquanto forma de produção de riquezas. E também, pessoal, a ascensão dos ideais liberais, né? O liberalismo econômico, tá? Não só o liberalismo econômico, como o liberalismo como a filosofia social, né? O liberalismo também influenciou bastante, né? Tudo bem? Com as ideias principalmente, né? Do laissez-faire, laissez-passer, né? Tá? Do lado do direito francês, o seu deixar fazer, deixar passar, né? Ou seja, deixa cada um produzir o que quer, tá? Vamos afastar o Estado, vamos afastar qualquer tipo de interferência do Estado para que as pessoas possam livremente produzir as suas riquezas. Então, toda essa construção teórica, tá, pessoal? Então, nós estamos falando aí séculos XV, XVI, XVII, né? Toda essa construção teórica ajuda na fixação do capitalismo enquanto a grande fonte de produção de riquezas que nós temos hoje, né? E aí eu até anotei para vocês, pessoal, que o capitalismo, como a Letícia disse, a Bruna também disse, o capitalismo passa constantemente por aquilo que alguns doutrinadores chamam de crises, né? Por aquilo que alguns doutrinadores chamam de crises, tá? Então, pessoal, vejam, a primeira grande crise do capitalismo foi a Revolução Industrial,
né? Porque a partir da Revolução Industrial, os trabalhadores passaram a se organizar, pela primeira vez os trabalhadores começaram a se organizar maciçamente e exigir a regulamentação dos seus direitos, né? Então, a partir daí, os capitalistas viram-se obrigados ao reconhecimento de alguns direitos e ao reconhecimento de alguns limites à capacidade de produção dos trabalhadores, né? Nós temos também a crise do Estado liberal, tá? A crise do Estado liberal, quando as pessoas não tinham mais capacidade de buscar... Os capitalistas não conseguiam mais produzir emprego, né? E as indústrias não tinham capacidade mais de gerar emprego para todo mundo, o desemprego aumentando, a criminalidade aumentando, né? Então aí, pessoal, aparece um cidadão que foi de suma importância nesse período, final do século XIX, início do século XX, né? Que chamava John Maynard Keynes, né? Um economista inglês. E John Maynard Keynes vem e propõe, né, a teoria que deu embasamento para a formação do Estado do Bem-Estar Social, que é ali do início do século XX, né? John Maynard Keynes vem e diz o seguinte, olha, o Estado, ele tem que intervir de alguma forma para assegurar direitos fundamentais, não é? O Estado, ele tem que utilizar das suas reservas, do seu grande poderio econômico, para gerar aquilo que Keynes vai chamar, pessoal, que os economistas vão chamar de demanda agregada, né? Ou seja, o Estado tem, e aí ele fala a partir das grandes obras públicas, né? Então ele fala de construção de pontes, construção de estradas, né? Tá? E, óbvio, ele vai falar da construção, da contratação temporária de trabalhadores, mas Keynes vai dizer isso. Quando o Estado investe, né? O Estado investe, né? Na contratação de trabalhadores, né? O Estado colabora para que o próprio capitalismo saia da crise. Tudo bem? Porque você cria capacidade de investimento nesses trabalhadores que antes não tinham nada, né? Então, a partir daí, você gira a economia, o Estado gira a economia, né? Keynes foi chamado por Hayek, por exemplo, né? Que era um economista liberal ali, né? Hayek, von Mises, né? Eles classificavam Keynes como comunista, né? Keynes foi visto como comunista. Tá? Na verdade, Keynes era um capitalista, né? Mas ele enxergou essa possibilidade de o Estado colaborar. Então, essa teoria keynesiana deu origem ao chamado Estado de Bem-Estar Social. Só que o Estado de Bem-Estar Social também entrou em crise ali no século XX, né? Principalmente quando os Estados Unidos romperam o Tratado de Bretton Woods ali na década de 70, tá? E os Estados Unidos passaram a adotar o liberalismo clássico como forma de produção de riquezas, né? Tudo bem, pessoal? E a partir daí, ali na década de 80, nós temos uma retomada do Estado liberal, então, principalmente a partir das teorias de Milton Friedman, que é um economista americano, né? E essas teorias de Milton Friedman passaram a ser chamadas de neoliberalismo, que é o que nós temos hoje, pessoal. E, na verdade, fechando esse raciocínio, né? Nós também temos hoje o quê? A crise do Estado neoliberal. Né? E onde é que se encontra a crise do Estado neoliberal, pessoal? Principalmente a partir do avanço da tecnologia e a incapacidade do Estado neoliberal, das políticas neoliberais, de promover a criação, a geração de novos postos de trabalho, tá? Fiz uma anotação para vocês aqui, pessoal, que o capitalismo, ele naturalmente é instável, né? O capitalismo naturalmente ele é instável. Ele é diferente de outras formas de produção de riqueza que são mais estáveis, né? Tudo bem? Se você pegar as formas mais antigas de produção, como a manufatura, como a agricultura, o escambo, tá? Que eram baseadas em situações mais estáveis. O capitalismo não. Qualquer tipo, uma guerra, um conflito, um vendaval, qualquer coisa que aconteça, uma pandemia de Covid, né? Tudo bem? Qualquer coisa é capaz de colaborar para que o capitalismo entre em instabilidade. E a partir daí, pessoal, aparece aquilo que a doutrina vai chamar de crise, né? E alguns autores, pessoal, vão dizer o seguinte, alguns autores vão dizer que o capitalismo se encontra em crise porque ele se encontra numa sinuca de bico, né? Ele não consegue mais gerar postos de trabalho, ele não consegue mais gerar o chamado pleno emprego, né, que os economistas chamam de pleno emprego, tudo bem? Que é o índice mínimo
de desemprego, ok? E outros autores vão dizer que não, tá? Que o capitalismo não está em crise, porque só existe crise quando existe um outro sistema tentando substituir. E não há nenhum tipo de sistema atualmente que trate de substituir o capitalismo. Nós só temos o capitalismo, né? Então, na verdade, o capitalismo, mais uma vez, ele passa por um processo natural de evolução, de transformação, pegando aqui aquilo que a Bruna disse na apresentação dela, né? Tá? Então, alguns autores têm tratado isso como crise, né? Será que o capitalismo vai sobreviver a essa nova crise? Será que nós vamos ter outro sistema, né? E outros autores, o professor Nildo Viana, por exemplo, Nildo Viana vai dizer, não tem crise, tá? Não tem crise, nós vamos trocar o capitalismo por nada, é capitalismo por capitalismo, é um processo natural de evolução do próprio sistema capitalista, tá? Então, pessoal, vejam lá, aí, avançando um pouquinho na exposição, né? Tudo bem? E eu entro aqui, que na verdade é o ponto que eu discuto na minha tese, né? Que é a tecnologia como ponto de inflexão, né? Tá? Então, na verdade, pessoal, o que acontece? Nós chegamos nesse momento do capitalismo, naquilo que Giddens chama de capitalismo do conhecimento, né? Anatoly Kaletsky vai falar de capitalismo 4.0, né? E tem outros autores, como o Klaus Schwab, né? Klaus Schwab, um autor alemão, que vai falar da quarta revolução industrial, tá? E por aí vai. Mas a tecnologia como ponto de inflexão, eu anotei algumas ideias, pessoal, que são bastante importantes. Uma delas é o desemprego estrutural, né? O desemprego estrutural, que surge a partir da substituição do trabalho humano pela máquina, né? O analfabetismo digital que assola o Brasil, né? Então, muitos trabalhadores, e o analfabetismo digital gera marginalização de trabalhadores, né? Trabalhadores que vão ficando à margem do mercado de trabalho. Olha que interessante aqui, eu também anotei o que a Letícia e a Bruna falaram, que é a extinção de algumas profissões, né? Profissões que eram muito comuns quando a gente era... Bom, quando eu era criança, né? Vocês são bem mais jovens que eu, mas algumas profissões não existem mais, né? Algumas profissões foram extintas, tá? E por um outro lado, novas profissões vêm surgindo, né? Novas profissões vêm surgindo. A profissão do momento hoje, né? Todos nós sabemos, a profissão do momento hoje é ser youtuber, né? Tá? Essa é a profissão do momento. Vários pais têm investido nas crianças, em canais, criando canais no YouTube, né? Tudo bem? Para ver se essas crianças ganham algum dinheiro, né? Entram nesse mercado dos youtubers, né? A gente sabe aí que tem vários deles que estão hoje muito bem, são riquíssimos aí, né? E que se utilizaram das novas ferramentas de trabalho, dessas novas profissões que surgem a partir da evolução da tecnologia. O problema é que nem todos os trabalhadores conseguem ter acesso a esse tipo de tecnologia, né? A gente sabe que no Brasil a internet ainda é muito difícil, né? Não são todos os lugares que a tecnologia chega, tá? Muitos trabalhadores... Pessoal, o analfabetismo no Brasil, infelizmente, ainda atinge uma grande parcela da população, né? Então nós temos essa questão hoje, o avanço da tecnologia e a sociedade, e aí falando especificamente da sociedade brasileira, né? A sociedade brasileira que não acompanhou, né, a evolução da tecnologia para permitir que os trabalhadores tenham acesso a essas plataformas, né? Então, a Bruna trouxe uma exposição belíssima quando ela fala das plataformas, né? Dos trabalhadores em plataformas, mas a gente, por um outro lado, tem uma grande massa de trabalhadores que não vão conseguir trabalhar nessas plataformas porque não tem conhecimento para isso, e muitos deles não têm sequer como alcançar esse conhecimento. Então, essa me parece uma preocupação muito grande para os próximos anos, né? Para as próximas décadas, sei lá, né? Como proporcionar trabalho para essa grande massa de trabalhadores desqualificados, trabalhadores que não têm e não terão, pelo menos num prazo curto, condições de lidar com a tecnologia. Essa é a preocupação que eu quis trazer, essa é a discussão que eu quis trazer na minha tese. Como gerar dignidade, né? Uma vez que a dignidade, pessoal, do trabalhador é preceito constitucional, né? Mas como é que o Estado brasileiro vai gerar, como é que o Estado brasileiro pode intervir para gerar dignidade a esses trabalhadores que mais um pouco não vão ter onde trabalhar, né? Mais um pouco não vão ter onde trabalhar.
Até na minha banca de qualificação foi bastante interessante que um dos professores disse o seguinte, olha, se continuar nesse ritmo, as empresas daqui a pouco não vão ter para quem vender o produto, porque não vai ter ninguém trabalhando, vai ter só máquina. E as máquinas não compram nada, não é? Então, pessoal, é esse o ponto de inflexão que nós temos hoje, né? O avanço da tecnologia, a substituição em massa da mão de obra humana pelo trabalho das máquinas, e, por outro lado, a grande massa de trabalhadores que não vai conseguir chegar. E o que fazer com esses trabalhadores? O que fazer? Hoje, pessoal, a gente já sabe disso, a realidade que nós temos hoje é que não há trabalho para todo mundo. Isso não é uma realidade brasileira, isso é uma realidade mundial. Aí, mesmo nos Estados Unidos, que a taxa de desemprego é baixíssima, né? Mas não há trabalho para todo mundo. Não há trabalho. E com o avanço da tecnologia, isso torna mais grave ainda, né? Nós sabemos que nos próximos 10 ou, sei lá, 20 anos, grande parte das profissões, especialmente as profissões que exijam menos capacidade intelectual, né? Elas vão ser suprimidas, tá? Até o professor Klaus Schwab, no livro dele, ele coloca lá uma relação de profissões que ele entende que daqui 10 anos não existirão mais, né? Várias profissões que vão estar extintas a partir daí, tá? A nossa Constituição Federal tem um dispositivo, pessoal, que prevê lá a proteção dos trabalhadores em face da automação. O problema é que, até anotei para vocês aqui, está lá no artigo 7º, né? São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Proteção em face da automação na forma da lei, né? Essa norma constitucional, pessoal, dentro da classificação tradicional das normas constitucionais do professor José Afonso da Silva, a gente sabe que existem outras classificações, né? Classificação do Celso Bastos, tá? Outros autores vão defender outras classificações, né? Mas dentro da classificação tradicional do professor José Afonso da Silva, lá naquele livro dele, Aplicabilidade das Normas Constitucionais, né? Ele vai falar que essa norma é uma norma de eficácia limitada. O que significa dizer, pessoal, que ela depende de regulamentação para alcançar plena efetividade, né? Se vocês pegarem alguns autores mais contemporâneos, né? Eles vão dizer o seguinte, olha, todas as normas constitucionais têm eficácia plena, todas elas têm. Ainda que seja para impedir que elas sejam revogadas, né? Mas é interessante, pessoal, que quando a própria norma constitucional vem e diz que a proteção será feita na forma da lei, e essa lei não existe, e nunca houve interesse em regulamentar esse dispositivo constitucional, pessoal, então nota-se que o Brasil está atrasado nessa questão, né? Tudo bem? Está atrasado nessa questão de se proteger o trabalhador. O que nós temos hoje, pessoal, são algumas normas coletivas nesse sentido, né? Então, nós temos algumas convenções coletivas que prevêem tal tipo de situação, acordos coletivos de trabalho. O problema é que acordos coletivos e convenções coletivas têm dois problemas básicos. O primeiro é que o alcance é limitado, eles se limitam à categoria que eles regulamentam, e o outro problema é que eles são limitados no tempo, e agora, pela nova interpretação que se faz das normas coletivas a partir da reforma trabalhista, a eficácia das normas é limitada no tempo, tá? Ou seja, extingue-se a convenção ou o acordo, extingue-se a proteção que dela consta, tá? Tá lá no artigo 614, parágrafo 3º da CLT. Então, pessoal, esse dispositivo, e é isso que eu proponho na minha tese, tá? É necessário que se faça a regulamentação desse dispositivo, tá? É preciso que se faça. E aí, pessoal, eu até trouxe para vocês aqui, eu trago isso na minha tese, alguns autores vão dizer que não há necessidade de regulamentação, tá? Alguns autores vão defender, olha que interessante, que quanto mais ócio, melhor. Porque o ócio, ele permite a criatividade, né? Quanto mais tempo livre tiver o trabalhador, mais ele vai ser produtivo, né? Tudo bem? Então, você vai pegar autores como Domenico de Masi, ele vai falar ele tem um livro que fala do ócio criativo, né? Tudo bem? E ele vai falar que as grandes invenções, as grandes descobertas surgiram no ócio, né? Ou seja, quando o trabalhador não estava fazendo nada, tá? Bertrand Russell, que vai falar do elogio ao ócio, né? Que vai dizer, olha, ninguém consegue descobrir nada de novo trabalhando como um doido. É preciso existir espaços, né? E nós temos aí um representante da escola de Frankfurt, que é Herbert Marcuse, né? E Marcuse vai no seu livro Eros e Civilização, Marcuse vai fazer uma análise muito mais freudiana da questão, ele vai falar, inclusive, que o trabalhador consegue desenvolver, o ócio permite, inclusive, o desenvolvimento da sexualidade
do trabalhador, né? Mas, em síntese, pessoal, o Marcuse vai falar da sociedade do tempo livre. Tá? Quando ele fala da sociedade do tempo livre, ele vai dizer que as pessoas precisam ter tempo livre para desenvolver as relações sociais, inclusive as relações sexuais, tá? Os seus instintos sexuais tá nessa obra do Herbert Marcuse, né? Então, vejam, há o outro lado, há quem defenda que não tem que se proteger o trabalhador, não. O ócio, ele é necessário, mas a gente sabe, pessoal, reforço, uma sociedade como a nossa, em que o excesso de mão de obra desqualificada é muito grande e as pessoas passam necessidade, não há como se falar em ócio, né? Não há como se defender o ócio a qualquer custo. Então, pessoal, na minha tese, eu faço 3 propostas, tá? 3 propostas de lege ferenda para tentar regulamentar esse dispositivo. A primeira das propostas é a criação de um auxílio para trabalhadores excluídos do mercado de trabalho em face da tecnologia. A segunda proposta é o estabelecimento de limite de proporcionalidade à substituição de trabalhadores por máquinas, né? E o terceiro, pessoal, é a regulamentação daquele dispositivo do 476A da CLT que permite o afastamento do trabalhador para fazer curso de qualificação sem pagamento de bolsa, né? O 476A ele vai suspender o contrato de trabalho desse empregado sem pagamento de bolsa. Então, na verdade, você joga mais um desempregado na rua, né? Como é que esse cidadão vai fazer curso de qualificação? Então, eu prevejo, pessoal, aí o pagamento pelo poder público, com recursos do FAT, de bolsa de qualificação para esses trabalhadores que optarem por esses cursos de qualificação e requalificação, tá? Então, vejam, só voltando aqui, então eu entendo que dentro desse tema que esses pontos, né, são importantíssimos para a nossa reflexão, né, aqui dentro do objetivo do grupo, né, e até quando eu fiz a minha banca de qualificação, algumas críticas que me foram feitas pela banca é o seguinte, tá, mas aí quem que vai custear todo quem vai custear esses benefícios? Quem vai custear esses sistemas, né? A gente também tem que pensar do outro lado, né? Tudo bem? E aí é que vem a ideia das políticas públicas. É preciso também que o Estado utilize da sua força, do seu poder de império, para facilitar. Então, eu proponho, por exemplo, na minha tese, que todos os gastos que venham a ser, que o empregador tenha nesses casos, ele possa abater do seu imposto de renda. Tá? Obviamente que teria que ser feito um estudo de renúncia de receita, né? Dentro da lei de responsabilidade fiscal, tá? Mas seriam propostas, né? Na verdade, pessoal, eu me baseei muito. É uma coisa que o professor Renato Bernardi discutia muito com a gente lá no doutorado, nas aulas dele, né? A gente precisa pensar no alcance prático das nossas pesquisas, né? Porque muitas das nossas pesquisas, elas ficam abstratamente no campo teórico, né? E às vezes a gente não consegue enxergar um viés prático, né? E quando eu fui escrever a minha tese, eu pensei muito nisso, né? E eu pensei, poxa, como é que eu vou conseguir dar prática para aquilo que eu estou pensando? Ora, vamos fazer proposta, projeto de lei, né? De regulamentação efetiva do dispositivo constitucional, né? A minha ideia é o seguinte, não basta eu dizer que tem que regulamentar, vamos dizer como regulamentar. Então, pessoal, vejam, eu acho o seguinte, nós nos encontramos, então, num momento bastante difícil, né? E agravado por uma pandemia de coronavírus, né? Que assolou muitos postos de trabalho, né? Muitas empresas fecharam, muitos trabalhadores foram dispensados, muitos trabalhadores tiveram seus contratos de trabalho suspensos, né? Tá? E aí, pessoal, vejam, nós estamos numa situação bastante sui generis, né? Então, o que a Bruna trouxe, por exemplo, né, Bruna? A pandemia de coronavírus, ela aumentou muito o número de trabalhadores de aplicativo, por exemplo. Muitos trabalhadores foram para essa área por falta de opção, né? Por falta de opção, muitos foram para essas áreas, né? É até engraçado, quem usa Uber já deve ter ouvido, né? Eu sou engenheiro, eu sou advogado, eu sou, sei lá, dentista, né? Mas muitos acabaram indo para essa área pelo baixo investimento que é necessário para entrar, né? E por ser uma forma mais fácil de recuperar aí, tentar recuperar, de voltar ao mercado de trabalho. Mas, pessoal, nós temos Exatamente, Letícia, muito bom. Né? Eu usei uma obra do professor Ricardo Antunes, né, na minha tese, e ele vai falar sobre essas questões, né,
do trabalho e dessas reflexões a respeito das novas modalidades de trabalho, né? Mas, então, pessoal, o que eu queria trazer para vocês a discussão eram esses pontos, tá? Mas eu acho que fica aí para a gente pensar, né? O futuro do trabalho, as novas ideias de regulamentação, as novas ideias de contratação, esse enorme número de empregados, de trabalhadores desempregados, os postos de trabalho que vão desaparecer em razão da tecnologia, né? E como é que nós vamos solucionar esse trabalho? Nós vamos implantar o estado de bem-estar social? Nós vamos investir no estado neoliberal? Porque Milton Friedman vai dizer o seguinte, né? Olha, dentro de uma ideia liberal ou neoliberal, né? Milton Friedman não falava em neoliberal, inventaram esse nome para ele depois, né? Mas ele vai dizer que dentro de um estado liberal, do estado capitalista, uma massa de desempregados tem que existir até para controle dos próprios preços, né? Tudo bem? Até para controle dos salários, para controle da inflação, para controle dos preços, tá? Isso são palavras do Milton Friedman, tá? Mas então eu devolvo a palavra para a Letícia, né? Agradecendo mais uma vez o convite, né? Da Bruna, da Letícia, da Ana Paula, e a honra de participar aqui do grupo de pesquisas capitaneado pelo professor Renato e pelo meu amigo Marco Turati. Obrigado, pessoal. Muito obrigado. Marco, não sei agora se você que fala, né? Bom, gente, queria parabenizar a todos. É um tema bastante desafiador, né? Um tema bastante polêmico também, mas bastante atual, como vocês três passaram, né, por esse assunto. É um tema que o próprio título já falava do século XXI, mas acho que ninguém também imaginava no século XXI a pandemia que a gente ia viver e todas essas questões da tecnologia que a gente chegou e que a gente está vivenciando, né? O exemplo que eu fiquei encantado, entre aspas, né, do que a Bruna trouxe da inteligência, da inteligência artificial de mexer com as jurisprudências, a própria tecnologia mexendo com uma coisa da própria tecnologia, né? Então, assim, a gente vê que a gente está muito refém dessa tecnologia e a gente precisa criar estrutura para lutar contra ela, né? Então, a gente está aqui fazendo esse debate e pensando para ver mesmo essas perspectivas diante disso. E, de fato, foi uma aula bem bacana de direito do trabalho. Eu não sou a pessoa mais afeta de direito do trabalho, mas hoje posso falar que ela está no meu top 3 de melhores aulas de direito do trabalho que eu já tive, tá bom? Fica aqui aberto, então, o debate. Vou encerrar aqui, né, a apresentação para o YouTube. Então, agradeço a todos que estão vendo aqui a gente pelo YouTube. E agora a gente fica para o debate, para quem está com a gente no grupo do Intervex. Bom, eu adoro fazer isso. Eu me sinto a próprio... sei lá o que eu me sinto, mas enfim. Bom, aqui a gente faz o